Bem-vindos ao Insight dos Sócios, um podcast da Movidaria sobre estratégias de aprendizagem que impulsionam líderes e negócios. Bem-vindos ao Insight dos Sócios. Eu sou Mica Almeida, sua host e designer de experiências na Movidaria. E no episódio de hoje, eu tenho a alegria de dividir esse papo com os sócios Cauê e Bárbara para falar sobre cultura de aprendizagem. Muitas empresas afirmam que valorizam a aprendizagem contínua, investem em plataformas de conteúdo, trilhas de desenvolvimento e universidades corporativas. Mas, na prática, o comportamento da liderança e os sistemas de reconhecimento nem sempre favorecem o aprender. 49% dos colaboradores dizem não ter tempo para aprender no trabalho, de acordo com o LinkedIn Learning Report de 2023. Aprender ainda é visto como algo complementar e não central à performance. Mas o que realmente caracteriza uma cultura de aprendizagem viva? Como RHs e lideranças podem criar um ambiente onde aprender não seja uma exceção, mas prático e estrutural? Vem com a gente refletir sobre o que sustenta ou bloqueia o aprendizado nas organizações. O que diferencia, gente, uma empresa que aprende de uma empresa que apenas treina? Boa, Mica. Essa é uma pergunta que tem várias camadas, mas eu gosto de olhar essa diferença por um lado menos pejorativo para o termo treinar, que é uma discussão que ficou bem presente no nosso mundo da consultoria de educação ou de aprendizagem, né? Por um bom tempo, a palavra treinamento simbolizou a área de educação corporativa e todas as iniciativas de educação dentro de uma empresa. E numa fase, agora mais recente, essa ideia de treinar ficou muito mal vista. Eu acho que depende de como a pessoa simboliza. Se treinar é algo que vai trazer mais perspectiva para as pessoas, que vai dar uma possibilidade de carreira, que vai melhorar a performance, a gente pode chamar de treinar, pode chamar de experiência de aprendizagem, pode chamar de iniciativa de aprendizagem, de educação, como queira. Mas eu acho que existe uma diferença, para mim, primordial nos termos aprender e treinar, né? Aprender é uma função cognitiva do ser humano. Então, é um processo pelo qual a gente constrói, modifica ou reforça algum tipo de conhecimento, habilidade, comportamento, valores e atitudes. É um processo inconsciente e consciente. A gente aprende com o que a gente vê e também a gente aprende com o que a gente não vê. A gente aprende com o que a gente ouve dentro de uma organização e com o que a gente também não ouve dentro de uma organização. Já treinar é um meio pelo qual a gente vai aprender. E esse treinar pode ser de diversas maneiras, dentro de uma experiência de aprendizagem. Então, eu acho que toda empresa aprende, tendo treinamento ou não tendo treinamento. A questão central talvez seja o que a gente, como arquiteto de aprendizagem, as áreas de RH e educação, querem ou precisam que as pessoas aprendam, né? O que essa empresa precisa aprender? Para onde a gente quer ir com a aprendizagem? Que retorno a empresa quer com esses processos de educação? Então, acho que a questão central está por aí. E o treinamento, ele nunca vai ser peça menos relevante numa cultura de aprendizagem, né, Cauê? Ele é parte justamente desse contexto, desse algo maior que é a aprendizagem. E eu vejo que claramente a gente percebe uma empresa que tem essa cultura viva no dia a dia, né, na forma como a aprendizagem conversa com as experiências do dia a dia, com o jeito de pensar, de decidir, com os símbolos que a gente também percebe dentro da organização, né? Porque essa cultura de aprendizagem, ela é cheia de símbolos. Então, quando a gente está caminhando pelos corredores da empresa, a gente olha para um mural e vê ali uma informação relevante do negócio, isso faz parte do aprender. Quando a gente participa de uma reunião com líderes, com pessoas das equipes dessa organização, e elas trazem ali elementos de uma experiência que foi trocada com outras áreas, das estratégias do negócio, da forma como o dia a dia acontece, como as relações acontecem naquela empresa, a gente também vê ali elementos que mostram essa cultura de aprendizagem, né? Então, a forma como os diálogos acontecem, os rituais, e até mesmo como se encaram essas experiências formais ou informais do aprender, tudo isso reflete a cultura de aprendizagem. Ao passo de que quando a gente está diante de empresas que estão só focadas no treinar, a gente observa que toda essa troca
espera o momento certo, né? Existe um momento, o ritual de treinar, de capacitar, aquele encontro formal. Então, na minha forma de ver, isso é o que diferencia as empresas que estão somente focadas no treinamento, que é algo muito relevante e importante, daquelas que realmente estão criando e focadas em criar esse ambiente de aprendizagem a todo tempo e contínuo. E quais comportamentos revelam se a aprendizagem é cultural ou institucionalizada? Bom, lá vem eu de novo, né, com essas respostas em camadas. Porque a aprendizagem, acho que definir cultura de uma forma muito resumida e objetiva é muito sedutor para a gente que está trabalhando com isso há muito tempo. Mas acho bem relevante considerar algumas camadas, né, algumas nuances da pergunta. A primeira coisa, para a gente definir, né, ou debater sobre esses comportamentos que revelam ou não, é diferenciar alguns elementos. Iniciativas de aprendizagem, arquiteturas de aprendizagem, modelos de aprendizagem, hábito de aprendizagem e cultura de aprendizagem. Essas coisas fazem parte de um mesmo pacote, mas elas têm entregas diferentes e têm pesos diferentes. Iniciativa de aprendizagem são entregas que a gente faz de educação dentro das empresas, cursos, workshops, programas, palestras, enfim. Arquiteturas de aprendizagem são estruturas que orientam algum tipo de processo de aprendizagem de forma mais estruturada, organizada. Arquiteturas de liderança, universidades corporativas, enfim, entre outras. Modelos de aprendizagem são as formas pelas quais eu vou entregar essas soluções, que não precisam ser necessariamente só formais, podem ser informais, sociais, entre outras. E hábito de aprendizagem é o hábito que temos dentro ou fora de uma organização de buscar aprender. E isso tudo não é cultura de aprendizagem, mas também é cultura de aprendizagem, porque são elementos que fazem parte da cultura. Mas não quer dizer que eu ter uma empresa onde as pessoas buscam aprendizado, tem uma arquitetura de educação e tem várias iniciativas de aprendizagem, que eu tenho uma cultura de aprendizagem instalada ou mapeada. Toda empresa tem uma cultura de aprendizagem, queira a gente ou não. O desafio de quem está como arquiteto de aprendizagem numa empresa é desenhar uma cultura desejada de aprendizagem, né? Então, acho que esse é a primeira camada da coisa, fazer essas diferenciações. Depois, a gente vai para o termo cultura. Então, antes de falar de cultura de aprendizagem, relembrar o que é cultura. Cultura é o conjunto, então, de crenças, símbolos, rituais, narrativas e sistemas que estão dentro de uma empresa, né? Então, como as pessoas agem, de que maneira elas atuam, o que elas valorizam. E, em resumo, para definir cultura, quando a gente estiver, né, no momento de pressão por resultado, como é que a gente vai agir? É assim que a cultura aparece, e não nas paredes, com tudo desenhado de forma muito bonita. De fato, na hora H, como é que a gente age, o que a gente valoriza, o que a gente estimula. E cultura de aprendizagem vai seguir esse mesmo pressuposto de cultura. Existem vários autores muito bons falando sobre cultura de aprendizagem no Brasil, pesquisadores, especialistas, pessoas que estão no dia a dia, na prática, fazendo cultura de aprendizagem, e tem gente de fora do Brasil também muito boa falando sobre esse assunto. Eu não consigo definir hoje o que é o principal ou melhor conceito, porque é um debate de narrativas também, né? Mas, para mim, o que mais faz sentido hoje, pensar em cultura de aprendizagem, é uma definição de um profissional que é ex-head de RH da BBC, o Nigel Payne, que tem uma grande relevância para o setor de aprendizagem no Brasil e fora do Brasil, e que tem um livro muito bom de cultura de aprendizagem chamado Workplace Learning. Ele resume em 4 pilares o que é uma empresa que tem cultura de aprendizagem, né? Como a gente identifica. Então ele resume em 4. Ter um ambiente de confiança no qual as pessoas se sintam à vontade e que podem se expressar sem medo. Uma empresa que tem incentivos à colaboração e troca entre as pessoas. Espaços físicos e virtuais que disponibilizam ofertas de aprendizagem de forma intencional e estruturada. E um forte senso de propósito que oriente os colaboradores a acreditar que a contribuição deles no dia a dia é vital para o resultado do negócio. Então, veja só, eu falei de 4 pilares que simbolizam cultura e eu não falei de treinamento. Não falei de quantidade de workshop. Então, quando eu falo de cultura, de aprendizagem, eu estou falando de elementos que predispõem as pessoas a sentirem que podem aprender, que podem errar, num ambiente de segurança psicológica.
Quando eu tenho esse ambiente, esses elementos que o Nigel Penn traz, eu favoreço o processo de aprendizagem e assim eu posso criar uma cultura que vai ser independente de modelos ou arquiteturas. Aí as arquiteturas, quando forem desenhadas, vão fortalecer esse caminho, vão dar mais estrutura para essa cultura de aprendizagem acontecer. E Bárbara, que tipo de erro é aceitável ou não nesse processo de aprendizagem? Poxa, o erro tem tudo a ver com o que o Cauê acabou de falar, né? Falando sobre essa criação de ambientes de segurança psicológica, porque é nesse contexto que o erro pode ajudar muito as organizações. Ah, mas pera, como, né? Bom, eu não conheço, não sei se vocês conhecem pessoas ou organizações que começam o dia dizendo: uau, hoje eu quero que tudo dê errado, hoje vamos falhar miseravelmente, né? E tá tudo bem. Não. O erro, ele nasce de uma experimentação, de uma forma de se buscar resolver problemas diferentes, novos, de busca de alternativa. E quando o erro acontece nessa experimentação, ele é muito bem-vindo para as organizações, porque aí a gente tem uma chance de descobrir coisas inovadoras, né, formas diferentes de fazer, de pensar. O problema, ou o que não é aceitável, é quando a gente comete esse erro por descuido, né? Ou porque nós não conseguimos absorver um aprendizado com o erro que a gente já vivenciou, né? E já teve a oportunidade de corrigir. E quando isso acontece, a gente tem as falhas nos processos, nos contextos, e isso é algo prejudicial para as organizações. Agora, eu só consigo tirar proveito e aprendizagem dos erros se eu tiver realmente um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, se sintam à vontade para correr esse risco, para experimentar fazer diferente e sem o receio de que elas vão ter algum tipo de punição, retaliação, ou vão ser mal vistas dentro do seu time, da sua organização. Porque, gente, somos seres humanos, né? E como seres humanos, a gente quer sempre acertar, a gente quer ser reconhecido, a gente quer saber que o que a gente faz tem um sentido positivo para o grupo que a gente faz parte. Então, errar parece uma coisa muito ruim, ninguém quer errar. Mas, na verdade, o que a gente não quer é falhar, porque o erro é algo muito bem-vindo quando ele está nesse contexto de experimentação e de aprendizagem. E isso que a Bárbara está trazendo é um elemento muito importante dentro de uma cultura de aprendizagem. A forma como a gente lida com o erro dentro dessa organização. É claro que se eu estou falando de educação corporativa, a gente está falando de eficiência e performance. É diferente de eu falar de educação fora da empresa, né? Mas dentro da empresa, todo o esforço de educação deveria estar direcionado para a gente atingir resultados, chegar na nossa meta, chegar onde a gente deseja, né? Mas isso não quer dizer que esse caminho será um caminho de uma única via. Um caminho onde todos vão acertar o tempo todo. Porque sem o espaço de erro, não tem um espaço de aprendizagem. Eu tenho um espaço de conformidade. Conformidade é diferente de aprendizagem. Aprender pressupõe que eu vou me conectar com uma coisa nova que eu não conheço, eu vou testar, eu vou errar, eu vou acertar e a partir disso eu vou construir um novo conceito sobre isso. É igual ir para academia, fazer musculação. Como que o músculo cresce na hipertrofia lá que a gente, né, tá bem famoso hoje em dia. Você vai lá, exercita, o músculo cria microfissuras e a partir disso ele se desenvolve. Então as microfissuras aqui na nossa analogia são os erros ao longo do caminho, né? E a partir disso a gente vai criando repertório. Não existe repertório sem erro. Não existe repertório sem teste. Existe só um pressuposto, né? Uma conformidade ou um conforto de eu estar dentro de um ambiente seguro. Então, o erro é um elemento fundamental para debater-se dentro de cultura de aprendizagem nas empresas. Muito bom, Cauê. E olhando todo esse contexto da cultura de aprendizagem, qual que é o papel do RH? Como que o RH pode ser um guardião dessa cultura de aprendizagem real? Eu não acredito que o RH, ou a área de treinamento e desenvolvimento, deve ou pode ser responsável, pode ser a guardiã dessa cultura de aprendizagem. Assim como cultura, assim como outros elementos de aprendizagem dentro das organizações. Porque a cultura de aprendizagem ela vai acontecer independentemente
de treinamento e desenvolvimento, independentemente de RH. No entanto, o papel de modelar a cultura desejada, de ler o seu ambiente e assim criar oportunidades de aprendizagem nas empresas, aí sim é papel do RH como fomentador, como um influenciador, principalmente pelo exemplo, pelas propostas de educação e pelas práticas em criar uma cultura de aprendizagem desejada. Não há cultura de aprendizagem ruim e boa. Existe a da sua empresa, a da minha empresa, da empresa do meu cliente. O ponto é como eu adequo a cultura hoje instalada com o objetivo de negócio que eu quero. Né? Exemplo, se eu estou dentro de uma organização que está numa pressão por crescimento, precisa de resultados de curto prazo, a cultura de aprendizagem dessa organização deveria ser modelada para orientar as pessoas a pensarem dessa maneira, a entenderem como há oportunidades nesse modelo de negócio, para entenderem como o curto prazo é importante, como é que a gente age ali também mantendo a saúde mental. Então, esses são alguns debates de modelagem de cultura de aprendizagem nas empresas. Então, acho que não dá para ser o detentor, né, o guardião, até porque acho que essa vontade de dominar, né, de estar ali como alguém que criou a cultura, acaba dando um lugar de querer estar em todo canto, né, como responsável. E as áreas de aprendizagem têm sido cada vez mais enxugadas, estão cada vez mais enxutas. E estar em todo lugar numa organização muito grande é quase inviável. É possível estar em todo lugar sendo um influenciador. É possível estar em todo lugar ser um fomentador, conquistando aliados para essa cultura acontecer. E o principal camada de aliados que eu acho que é bem importante das áreas de educação conquistar são os líderes, né? Estar na liderança para que eles sejam os professores também dessa cultura de aprendizagem dentro da empresa. Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta nessa polêmica, Cauê, que você traz, porque eu acredito que todos que estejam dentro de uma organização em papéis relevantes, estratégicos, importantes, eles podem ser, sim, guardiões dessa cultura de aprendizagem, né? Todos que se envolvem. Mas por ser alguém que fez carreira em RH e que hoje trabalha com muitos RHs, eu sou bastante crítica, né, a essa população de RH, porque eu acredito que existe um papel relevante dentro dos negócios que precisam de RHs cada vez mais participativos, mais protagonistas. E quando a gente olha para essa construção, para essa criação de uma cultura de aprendizagem, eu vejo um espaço para que os RHs sejam catalisadores dessa cultura, né? Que eles possam realmente ser agentes de movimento, que coloquem força nessa cultura. E de que forma? Tendo cada vez mais presença dentro desses negócios, fazendo essa correlação, né, do que o negócio precisa, como é que eu posso traduzir isso e construir iniciativas de aprendizagem, estimular a participação das pessoas. E para isso, esse RH precisa conhecer cada vez mais esse negócio, mergulhar em todas as áreas, ele precisa aprender a co-criar essas experiências de aprendizagem com parceiros internos e externos, né, para que esse ambiente, esse local do aprender seja cada vez mais ampliado dentro do negócio e sendo muito protagonista para isso, puxando muitas vezes à frente, né? Ele pode não ser o único guardião, mas ele precisa muitas vezes, né, em muitas empresas, ser o fio condutor que vai ajudar a catalisar isso. Então ele precisa influenciar lideranças, seja nas microações até as ações maiores. Ele precisa apoiar essa organização a criar rituais que ajudem as pessoas a dialogar mais, para trocar, para aprender, conectar nessas aprendizagens com as metas, com os objetivos estratégicos e também apoiar na forma como a organização vai medir essa evolução. Muito mais do que um NPS, um ROI, mas, de fato, como a organização vai olhar para a aprendizagem e ver que, tendo essa cultura, os ponteiros do negócio mexem positivamente. Então, RHs, temos muito espaço para ser cada vez mais agentes e catalisadores dessa cultura de aprendizagem. E, Bárbara, conectando a isso que você está trazendo para a gente, existem maneiras de conectar a aprendizagem com estratégias e performance? Opa, existe sim, Mica. Eu penso que a aprendizagem, ela precisa responder à pergunta: aprender para quê? Qual é o objetivo estratégico que as ações de aprendizagem precisam
estar direcionado, né? Como nessa empresa a gente precisa inovar, nessa empresa a gente precisa crescer, nessa empresa a gente precisa fazer uma transição cultural. Então, para quê? Por que as pessoas têm que aprender? E quais são os indicadores de negócio que a gente vai mirar para poder construir essas experiências? Quando a gente consegue fazer essa conexão, o que resta, né, para o time de aprendizagem, para os arquitetos de aprendizagem, é olhar para esse aprendiz, né? Como é que agora a gente engaja as pessoas nesse aprender? Né? Por que é que as pessoas precisam aprender? O que é que elas vão fazer com isso? Onde elas vão aplicar o que a gente está procurando ensinar e compartilhando com elas? Então, sim, né, a aprendizagem pode e deve estar a serviço de uma maior e melhor performance organizacional. Tem uma frase que denota um pouco, assim, dá uma imagem para o que a Bárbara trouxe, que eu acho ela muito boa, embora ela seja, de novo, frase polêmica, mas ela é bem clássica, assim. Eu costumo falar nas mentorias que a gente faz para os times de educação corporativa e pela Movidaria, em várias empresas, que existe um momento crucial, um divisor de águas na hora de entregar ou não uma solução de educação para a empresa. É o briefing, é o pedido da área de negócio, se você não tem uma universidade corporativa, ou se tem também na hora de fazer essa proposta a partir das demandas do negócio. É uma afirmação polêmica. A gente faz a seguinte pergunta para saber se o que a gente precisa entregar é aprendizagem ou não. Se essas pessoas que estão sendo objeto, né, dessa necessidade de aprendizagem fossem obrigadas agora, elas não saem aqui dessa sala, enquanto elas não tiverem esse novo comportamento desejado que a área de negócio está pedindo, elas fariam? Se elas fossem obrigadas a ter esse comportamento novo, essa skill nova que a gente está falando que elas precisam, elas fariam? Se a resposta for sim, se elas fossem obrigadas, elas teriam em 2, 3, 4 horas, um dia, uma semana. Essa solução essa necessidade não é uma necessidade de aprendizagem. Ela não é uma necessidade de educação. A educação pode ser um caminho para fortalecer algo ali, mas ela pode ser uma demanda de liderança, de comunicação, de segurança, de remuneração, outros elementos. Então a aprendizagem não entrega valor nesse momento. Agora, se a resposta for não, essas pessoas não serão capazes de entregar, porque é uma skill diferente. Ela não tem repertório sobre. Aí sim, a pessoa necessita, nesse grupo precisa de uma solução de educação. E aí tem uma outra camada, Mica, que é para a aprendizagem se tornar estratégica, a gente conectar com performance, é meio batido falar, mas precisamos falar de liderança também, né? Segue sendo verdade. Para que a aprendizagem seja estratégica, a liderança deve reforçar esse comportamento aprendiz no retorno das pessoas depois de um programa de educação. Fomentar a aprendizagem a cada dia, não esperar o treinamento chegar, né, o curso chegar para que a aprendizagem aconteça, ou seja, criar cultura de aprendizagem. E tem um terceiro elemento que para mim conecta muito a aprendizagem com performance, que é um modelo, quase uma fórmula bem clássica também, tá? Que para mim nunca saiu de moda, que é a roda do planejamento. Então toda solução de educação, para fazer sentido dentro de uma organização, ela precisa responder 4 perguntas. Quais necessidades do negócio serão atendidas com essa solução, com essa oferta? O que os participantes vão fazer de melhor e diferente após essa iniciativa de educação? Quem ou o que pode confirmar essas mudanças, né, depois que acontecer? E quais são os critérios específicos de sucesso para que a gente garanta que a solução deu resultado? Quando eu respondo isso muito bem, eu crio uma solução de aprendizagem que se conecta com a estratégia da empresa e melhora a performance. Muito bom, Cauê. Ficou bem clara essa diferença entre a necessidade da aprendizagem, né, ou outras áreas, né, ou outros desenvolvimentos dentro da empresa. Você trouxe até a questão da liderança aqui, né? E aí, quando a gente olha para a liderança, para líderes nesse contexto, como que esse líder pode dar um exemplo de uma cultura de aprendizagem sem parecer o dono da verdade, que sabe tudo? Olha, vou para palavras de para-choque de caminhão que já estão na internet. Eu não sei quem é o autor, tá? Mas eu gosto muito dessa frase. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu já vi isso em vários lugares, não sei quem criou, mas é muito bonito, né? E é fato.
né? A conversa, acho que a fala, os momentos, as pautas, os cafés, as reuniões que reforçam que aprender é importante, os eventos que as áreas de educação se desdobram para fazer, para reforçar a cultura, tem muito valor. Mas se a comunicação diz algo e o exemplo diz outro algo, a gente não vai seguir o que foi falado, a gente vai seguir o que foi feito, né? Adultos são espertos, a gente vai saber como se dar bem dentro de uma empresa. E normalmente o exemplo de se dar bem, de ter sucesso, é a liderança. Queira a liderança ou não, as pessoas se espelharão em você. Então, o ato e não a fala da liderança vai criar a cultura de aprendizagem. Pode ser uma cultura que a gente deseja ou não, mas vai criar, né? Vai reforçar essa cultura. Então, para não parecer dono da verdade, acho que o líder pode se colocar num lugar, sempre que possível, de não saber tudo. E eu estou falando de um lugar como consultor, como pessoa que está numa consultoria, que o meu papel é, às vezes, não saber tudo para criar novos caminhos, né? Sair do lugar comum. Dentro de uma organização, às vezes, esse não saber tudo pode não ser muito bem visto. Por isso as pessoas colam, né? A liderança cola nesse lugar de saber tudo para ter mais segurança, garantir o seu emprego, garantir que necessidades humanas básicas sejam atendidas. Mas colocar-se nesse lugar de aprendiz é um caminho para criar uma cultura de aprendizagem onde as pessoas queiram aprender. Não estão formatadas, não estão finalizadas, né? Estão sempre em construção. É simples fazer isso? Não. Porque no mundo que a gente vive hoje, no ambiente que a gente vive hoje, as pessoas estão buscando respostas curtas, rápidas e garantidas. Se a gente entrega isso, pode ser que as pessoas fiquem naquele momento, a nossa equipe fique naquele momento bem confortável, mas eu não sei se essa equipe vai se tornar mais madura, eu não sei se ela vai se tornar mais autônoma, não sei se ela vai querer buscar aprendizado fora do que é conforme. Então, não é fácil, mas eu acho que é o único caminho. Tornar-se o exemplo da cultura que a gente quer. E é tão pesado para o líder quando ele tenta sustentar esse papel de sabe tudo, tem todas as respostas, né? Eu não vou trazer nenhuma frase de para-choque de caminhão aqui como você, Cauê, mas eu tô lembrando aqui da Brené Brown, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade. O líder poder demonstrar essa vulnerabilidade, mostrando que ele não sabe tudo, e mais, não só mostrando que ele não sabe tudo ou não tem todas as respostas, mas que ele continua buscando esse conhecimento. Ele numa posição destacada de liderança e continua se colocando num papel de aprendiz, esse exemplo realmente arrasta. Quando ele mostra que ele também tem espaços para aprender, que ele também tem as suas inseguranças, que ele também se coloca em dúvida e por isso ele busca alternativas, caminhos e outros aprendizados. Isso tudo constrói essa cultura e esse espaço, esse convite para que todos possam aprender. O líder que aprende publicamente, ele inspira confiança e engaja ainda mais o seu time. Mais um ponto e um elemento de uma empresa que desenvolve e tem essa cultura de aprendizagem. Esse termo que você trouxe, Bárbara, acho que ele resume hiper bem assim, essa atitude da liderança, né? O exemplo é um convite. Principalmente quando você vai ascendendo na cadeira de liderança, as pessoas vão observando você cada vez mais, queira a gente ou não, como alguém que é um super-humano, um guru, assim. Você sabe tudo, você está ali e você chegou no lugar onde tanta gente no Brasil quer chegar, já que no Brasil, na realidade socioeconômica que a gente vive, cada vez mais dura para muita gente, liderar significa ganhar mais dinheiro, né? Eu ter sucesso significa eu ser líder, e não necessariamente, né? Não necessariamente você vai ter sucesso sendo líder, ganhar mais dinheiro sendo líder, mas essa associação é feita. E aí, esse espaço de vulnerabilidade é um convite para as pessoas verem que é possível e que você é um ser humano e que você também na sua agenda dedica tempo para aprender, dedica tempo para desenvolver essa cultura, para provocar, para se perguntar, né, para construir junto com as pessoas. Isso vai criando cultura, isso vai criando praticamente um workshop de como ter cultura de aprendizagem na empresa, né? Uma cultura de aprendizagem que fomenta as pessoas a se desenvolverem cada vez mais. E é possível medir essa cultura de aprendizagem? Como que a gente sabe que não é apenas um acúmulo de conteúdo?
Gostaria de ter essa resposta, Mica. Se eu tivesse essa resposta, eu estaria vendendo ela bem caro. Brincadeiras à parte, não tenho, ainda bem que não tenho, porque também é um campo pra gente aprender, né? Gente que está dentro do setor de educação há muitos anos, está em busca de encontrar métrica, está em busca de encontrar padrão, de encontrar assessment para poder garantir para os nossos clientes algum tipo de contorno nessa subjetividade que é o campo da educação, né? Porque as áreas de educação, as áreas de RH estão muito pressionadas, com equipes cada vez mais enxutas, cobradas por resultado, com volumes grandes de trabalho. Então, a mensuração dá um conforto, dá um lugar e pode dar mais relevância nas mesas de decisão. No entanto, falar de educação e falar de mensuração, nem sempre eu estou falando da mesma coisa. Na prática, eu acho que o que eu vou falar aqui é um horizonte, tá? Não acho que a gente consegue fazer isso hoje em todas as empresas, fácil, rápido e prático. Mas, para mim, o melhor jeito de medir evolução dentro de uma cultura de aprendizagem ou iniciativas de aprendizagem dentro de uma empresa é medir impacto e comportamento. E aí eu tenho várias métricas, que o Kirkpatrick tem as suas, o Jack Phillips tem as suas, para a gente poder medir comportamento e impacto. Mas talvez outras a gente pode testar, né? Exemplo. Para mim, o que é um indicador de que as pessoas querem aprender mais, estão buscando mais aprendizado depois de um workshop? Mais dúvidas, mais perguntas, não menos. Se eu desperto a curiosidade nas pessoas, eu estou criando cultura de aprendizagem. Outro exemplo. Se as pessoas saem, né, de um programa de educação, apresentam lá o seu projeto de entrega, que tem vários projetos que a gente faz na Movidaria, que ao final tem uma solução que a pessoa tem que apresentar para a liderança, para RH, enfim, trainees, estagiários. E ela entrega uma solução e a partir disso ela tem um espaço para testar essa solução, é melhor que muito mestrado por aí. Porque ela vai ter um espaço de teste, ela vai poder testar, mensurar, ela vai poder colocar ali em prática e aprender com isso. E aí a forma de mensurar esse resultado não é numa prova, né? A forma de mensurar esse resultado não é perguntando para ela quais são os 4 pilares da cultura de aprendizagem, né? Não quer dizer que ela aprendeu se ela sabe os 4 pilares, talvez ela tenha conhecido. Agora aprender vai ser no teste, vai ser na prática, no comportamento aplicado. Eu posso contar também com uma avaliação 360 de pares, de líderes, de clientes que observem se essa pessoa está evoluindo no sentido que a gente desenhou a solução, né? Então tem caminhos, mas esses mecanismos, né, de mensuração dão trabalho, porque eles vão exigir um olhar de cientista, né, para quem está na área de educação, ou seja, testar, amostra, observação e uma coisa que é muito rara hoje em dia, tempo. Não acredito que exista evolução, maturidade, ganho de repertório sem um espaço de tempo. Em uma semana não se muda nada. Você tem predisposição para começar a mudar. Você tem movimentos, estalos, como na nossa espiral do movimento. Mas há outras etapas que demandam um pouco mais de teste e tempo. Então, acredito que um caminho seja por aí, tá, Mica? Para não medir acúmulo, né? Medir mais impacto. Que essa é uma busca, né, seja nós aqui na Movidaria, outros especialistas em aprendizagem, organizações, RHs, né, há anos, para não dizer décadas, que eu estou nessa trajetória buscando respostas sobre como a gente pode demonstrar, medir, né, essa retenção de conhecimento, de aprendizagem, e mais do que retenção, impacto realmente no negócio, na vida das pessoas. Então, tem essa busca através de comportamentos observáveis, indicadores, projetos, como o Cauê bem trouxe, mas eu tenho uma forma de olhar, né, um desejo, que eu procuro ver toda a experiência que eu estou diante de um desenvolvimento de capacidades, de aprendizagem, buscar observar o que a gente está fazendo aqui. A gente está ampliando um mundo de certezas ou a gente está ampliando um mundo de possibilidades? Essa, para mim, tem sido a busca, o objetivo sobre qual é o papel, como medir se nossas ações estão surtindo efeito, estão na direção certa.
e a minha busca tem sido pelo mundo de oportunidades, né? Porque é isso, a gente sai de sala tendo mais perguntas ou tendo mais respostas, abrindo mais caminhos ou fechando mais portas. Esse, para mim, até hoje, talvez seja o indicador mais relevante para a gente poder fazer uma medição e checar se o nosso caminho está sendo promissor ou está encerrando ciclos. E um adendo, lembrando, ouvindo a fala da Bárbara sobre a mensuração, que é bem importante, ela teve muita experiência dentro de empresas, né? Liderando áreas de RH, sabe bem como isso na prática é difícil e é cobrado da gente, né? Mas não quero parecer também, em alguns momentos nas minhas falas, que eu sou o cara que não valido nunca que prova é necessário, tá? Eu acho que a avaliação de aprendizagem, que é o nível 2 do Kirkpatrick, né? Prova, avaliação de conhecimento, ela é fundamental, principalmente se eu vou desenvolver hard skill, tá? Então, para hard skill, para desenvolvimento de trilhas técnicas, para cursos preparatórios, né? Para cursos regulamentados, a prova ela é fundamental, porque ela garante um próximo passo. Acho que a minha crítica está em colocar prova para tudo, né? Garantir que quando eu respondo um questionário, eu estou apto a sentar numa cadeira de liderança. Não sei. Né? Talvez teriam outras maneiras de fazer essa avaliação de modo mais comportamental, observando o impacto, observando até mesmo o estágio de maturidade dessa pessoa com o tempo da cadeira. Então, defendendo provas também. São boas. Se bem feitas, elas valem muito a pena. Muito importante isso, Cauê. Métodos hard para hard skills. Métodos soft para soft skills. Faz todo sentido. Muito bom, pessoal. E assim a gente encerra mais um episódio do Insight dos Sócios da Movidaria. Eu agradeço a Bárbara e ao Cauê por dividirem esse papo super rico comigo e, claro, a você que acompanhou esse episódio até aqui. Até a próxima! O Insight dos Sócios é um podcast da Movidaria disponível no Spotify, Apple Podcasts e em nosso canal no YouTube. Se você deseja fazer uma pergunta para os sócios, envie um e-mail para podcast@movidaria.com.br. Não deixe de nos seguir no Instagram e LinkedIn. Até a próxima!